Olá, sou o primeiro-tenente de Oliveira da Polícia Militar do Paraná e este é o quarto vídeo que faço. Quero aqui solicitar o apoio do povo brasileiro para participar da manifestação do dia 15 de novembro de 2015. Entendo que é preciso de um movimento popular diferente do que tem ocorrido nos últimos meses para dar início ao que chamo da tomada de Brasília. Mas por que diferente? Pois bem, digo aos senhores que é preciso uma união das forças de todos os movimentos no combate à corrupção do Brasil. É preciso esquecer qualquer tipo de ideologia ou qualquer tipo de aproximação com os atuais partidos de oposição, porque estes partidos, quando estavam no governo, também não fizeram nada para combater a corrupção do nosso país. Movimentos como Vem Pra Rua, Revoltados Online, Avança Brasil, Movimento Brasil Livre e outros devem se unir e concentrar suas forças num só objetivo neste momento, que é a tomada de Brasília. Porque o atual governo não está preocupado com as manifestações da forma como estão ocorrendo, pois o governo sabe que não existem nesses movimentos um planejamento, uma continuidade ou uma estratégia capaz de causar qualquer tipo de medo para o governo. Se vocês agirem em conjunto e organizarem uma grande manifestação em Brasília, não apenas por um dia, saibam os senhores que uma vez instaurado o caos em Brasília, essa onda de manifestação irá se propagar para as demais capitais dos estados e as grandes cidades do Brasil, porque a população do Brasil não aguenta mais essa política de corrupção que permeia o nosso país há décadas. Somente com o caos implantado em centenas de cidades do Brasil é que vocês vão conseguir uma intervenção, seja para garantir no primeiro momento a preservação da ordem pública ou no segundo momento para garantir a lei e a ordem. Essa tomada de Brasília deve ocorrer com a participação de toda a sociedade civil brasileira. O apoio dos jovens de Brasília e do entorno de Brasília julgo ser de fundamental importância, pois os jovens têm a coragem, a força e o ideal de querer ver um país melhor. Conto também com o apoio dos caminhoneiros e dos agricultores com seus caminhões, tratores e colheitadeiras. Se você é uma pessoa idosa e não tem condições físicas para poder participar dos confrontos de rua sem que haja violência, você pode ajudar de outra forma, seja na confecção de lanches, refeições para aqueles que vão estar na linha de frente nos confrontos. Se você é um empresário, você pode, como por exemplo, comprar água, alimentos, máscaras de gás e ajudar na locação de banheiros químicos para quem estiver participando da tomada de Brasília. Se você é médico, enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, você pode auxiliar no atendimento de primeiros socorros para quem vier a sofrer algum ferimento. Se você possui um ônibus de viagem, você também pode ajudar nesta tomada de Brasília, oferecendo seu veículo gratuitamente para poder transportar pessoas de outras cidades para Brasília ou para as capitais dos estados e grandes cidades. É preciso ter uma logística por trás dessa manifestação para poder oferecer um suporte para aqueles que vão estar na linha de frente durante os dias que for necessário para conseguirmos atingir o nosso objetivo final. Porque esta tomada de Brasília não pode ocorrer somente no dia 15 de novembro de 2015. Da mesma maneira que nas demais capitais dos estados e grandes cidades, esse tipo de apoio logístico também deve ocorrer a fim de garantir uma continuidade dessa manifestação. O importante é ter uma organização única e com uma estrutura de logística para poder mobilizar milhares de pessoas para a tomada de Brasília. Por isso que disse que é necessário a união de todos os atuais movimentos que combatem a corrupção, esquecendo as divergências pessoais e se preocupar com aqueles que mais sofrem com o atual sistema político brasileiro. Eu acredito que os atuais partidos políticos não representam a vontade do povo brasileiro. 99% dos políticos do Brasil só querem levar alguma vantagem financeira ao invés de se preocuparem com os problemas do nosso país. Recentemente, li uma frase de um homem chamado Diogo Mainardi, que, na minha opinião, retrata o atual sistema político do Brasil vivido nos últimos 30 anos. Ele diz o seguinte: Brasil não tem partido de direita, de esquerda, de nada. Tem um bando de salafrários que se reúnem para roubar juntos. Se aqueles que têm o dever legal
e moral para fazer alguma coisa contra este sistema e não fazem, eu, mesmo tendo pedido asilo em outro país, me vejo na obrigação mais uma vez de fazer a minha parte, porque eu fiz um juramento a esta bandeira nacional. Quem sabe, durante o governo interino que será implantado, possamos convocar pessoas compromissadas com o Brasil, tais como o general Heleno e o ex-ministro Joaquim Barbosa, para poder formar uma chapa capaz de fazer frente a esse atual sistema político para concorrer na eleição que sucederá ao governo interino. Antes de ser oficial da Polícia Militar, eu estudei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, e na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, e tenho conversado semanalmente com alguns colegas de turma do Exército, que hoje são todos majores, e acreditem no que estou falando para os senhores, porque esses majores me falaram que o clima dentro dos quartéis do Exército não é o mesmo que é divulgado pelo atual comandante do Exército. Vocês não podem esquecer de uma coisa, que foi a presidente que nomeou o atual comandante do Exército. Com todo o respeito à família de Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, acredito que os restos mortais de Duque de Caxias devem estar se debatendo em seu mausoléu ao saber que o atual ministro da Defesa do Brasil é um homem membro do Partido Comunista. Não foi por isso que os nossos heróicos pracinhas lutaram e morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Como bem disse Jean-Jacques Rousseau, a força fez os primeiros escravos. A sua covardia perpetuou-os. Por tudo o que disse anteriormente, eu conclamo vocês a fazerem a sua parte. Por isso, largue esta apatia e comece a pensar nos outros, porque a partir do momento em que tivermos um país melhor, todos os brasileiros serão beneficiados. E quem sabe poder expandir essa ideia de liberdade para outros países, para que outros povos também possam viver com dignidade. O maior bem de uma pessoa é a vida. E eu coloquei a minha vida em risco a partir do momento que fiz denúncias sobre a corrupção existente na minha instituição. No dia 13 de outubro de 2015, enviei novos documentos para o GAECO do Paraná, para o Ministério Público Militar do Estado do Paraná e para a Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, para que eles possam tomar alguma providência. Apesar de não confiar em boa parte da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná, também encaminhei uma cópia desses documentos para eles, mesmo sabendo que atualmente eles tentam me excluir da polícia sem seguir o que está previsto em lei, regulamentos e decretos. Se você não viu os 3 primeiros vídeos que gravei, irei deixar o link dos vídeos no texto logo abaixo da data de mostrar mais. Assim, você terá maiores detalhes sobre aquilo que estou querendo transmitir para vocês. Brasil acima de tudo!